Então, boa tarde, estamos dando início à reunião de planejamento do Gênesis, segundo semestre de 2025, hoje é 6 de agosto de 2025, e aí o propósito dessa reunião aqui, que o professor Brito chamou, era a gente fazer essa coordenação para auxiliar no planejamento das atividades conjuntas, né, que estão sendo desenvolvidas por todos aqui, enfim, e poder depois, obviamente, fazendo essa coordenação, a gente ter sinergias, cada um ajudar o outro aqui, essa é a ideia e o propósito. Aí, professor Brito, se quiser, por favor, fazer seus comentários. Bom, obrigado aí, boa tarde a todo mundo, tá? A gente está retomando aí, não que nós tenhamos parado, né, mas agora mais em nível aí, como o Aníbal falou, de coordenação, né, para a gente conseguir estruturar uma atividade produtiva e assertiva para este segundo semestre. E o que eu queria fazer era já ilustrar a necessidade desse alto nível de produtividade e assertividade, mostrando um slide que eu fiz, que eu estou terminando, não está pronto totalmente, mas ele é importante, é um slide só, porque ele meio que concatena todas as atividades que a gente tem que fazer ao longo desse semestre para chegar aonde nós temos que chegar, principalmente ao longo deste primeiro semestre. No começo do semestre que vem, a gente vai entender o porquê, com um rabicho de trabalho até o meio do ano que vem, quando a maior parte das bolsas que a gente agora tem com os alunos precisaria ser renovada. Aí eu vou ver se eu consigo mais uma expansão de prazo do projeto, porque provavelmente não vai conseguir usar todo o budget nesse período. Então, aí a gente deixa para ver essas questões depois, a hora que o problema aparecer. Porque agora a gente tem vários outros problemas. Então, deixa cada dia o seu próprio uma hora. Então, é esse slide aí que o Aníbal vai apresentar para nós. Ele é meio confuso, certo? Mas eu acho que ele é suficiente para a gente entender de trás para frente o que nós precisamos fazer, tá? Aí, Aníbal, eu acho que aí eu teria que dar um... Espero que eu vou apresentar a tela cheia, porque senão a resolução não fica legal. Aí a Luísa está dirigindo. Meu Deus! A Bia já bateu o carro hoje, né? Esperamos que não tenha outro. Só que aí eu estou indo bem. Eu precisaria ir aí para... Pode vir. Para só fazer só uma mudancinha rápida aqui. Pessoal, é o seguinte, ó. Aí agora, todos nós temos que prestar atenção. Por quê? Houston, temos um problema. E esse problema é simples, certo? Desformatou aqui Não, é porque... Isso, você mexe nesse aqui. Nesse aqui. Mas você queria mostrar alguma coisa desse, né, cara? Não, aqui, ó. É que ele... Não, desformatou o tamanho das coisas aqui, mas não tem importância. E o mouse está mexendo aqui, mas a seta é muito pequena, viu, Brito? Não, então não dá para ver. É porque eu não estou com um PowerPoint padrão aí. Tá. Não tem problema. A gente... Bom, ninguém está vendo o meu apontador aqui, né? Provavelmente. Vocês estão vendo? Não está em cima. Não, está em cima, no canto superior direito. Canto superior direito, sim. Certo. Vocês conseguiram ver, né? Gênesis piloto SA. Isso. O que acontece, pessoal? Nesse slide aqui, a gente tem as atividades todas que a gente tem que tocar, e isso inclui todos nós, os professores, os alunos, né? Eventualmente a participação de outras pessoas aqui na FCA, sendo que cada uma desse conjunto de caixinhas que está aqui com uma cor é uma das ICs, certo?
Então, não significa que o que eu vou falar agora é uma questão que está aí, ó, pessoal, vocês estão aí, vocês se viram, façam o que está escrito aí e no final do dia lá a gente vai colher essas coisas que estão aqui no lado direito desta apresentação, certo? Não é isso, tá? Em parte é isso, mas pressupõe o trabalho conjunto que nós iremos fazer ao longo desse período de bolsa de vocês. Este trabalho, ele irá ter que resultar nesses 3 targets aqui, ó, que a gente está estabelecendo aqui, tá? Estes resultados são resultados necessários, esperados, mas serão aqueles possíveis de alcançarmos, tá certo? Não há, isso aqui não é uma entrega de um avião que você comprou e que vai ter que voar segundo as normas e parará, entendeu? É uma coisa que nós vamos construir juntos e chegar num determinado resultado que consiga ser convincente, de alguma maneira, tá? Então, a linha amarela aqui é a da Rafaela, que ela está tocando, a linha roxa aqui, ou púrpura, sei lá, claro, é a Luísa, a verde clara aqui é a Giovana e a azul clara aqui é a Priscila, certo? O nosso trabalho todo tem que estar coordenado para chegar, primeiramente, neste primeiro alvo aqui, ó, em novembro de 25, certo? Então, pode parecer que a gente tem muito tempo, mas não tem, certo? O que é que nós teríamos que ter em novembro de 25? Nós teremos que ter a plataforma da documentação Genius toda tipada e a implantação piloto das placas Genius na FCA, tá certo? Ou seja, a placa do NIP toda instalada, a placa que já está instalada, está funcionando lá com um sensor, mas todos os sensores que estão previstos para o NIP, que são 14, tá certo? Instalados e funcionando. Então, a Rafaela está trabalhando nisso já, está interagindo com o Eduardo quanto possível, para que a gente consiga concluir essa instalação lá e a documentação básica, padrão, desta implantação, porque replicá-la será implantar outras placas aqui na FCA, certo? Então, a linha aqui básica do trabalho da Rafaela é, na verdade, este, tá? Aí depois eu vou fazer uma reunião específica com as meninas para a gente discutir determinados detalhes práticos disso aqui, porque se eu for tentar discutir isso aqui agora, vai ficar muito longo, muito cansativo, e eu prefiro fazer um highlight rápido de cada um para todo mundo perceber assim, olha, sua mãe subiu no telhado, né? Isso. Só de professor, mais sobre isso. O Herbert está participando da reunião também. Ah, tá. No caso dele, ele não vai precisar ter essa linha, porque a gente vai trabalhar com dados sintéticos, tá. Previsão. Tranquilo. Então, meio que tudo que ele for desenvolvendo de ferramenta, sim, vai ser só depois trocar a base de dados, só fazer esse parênteses aí. Tranquilo. Senão, de repente, ele fala, poxa, mas não tem uma atividade para mim. Para mim, não. Não se preocupa, não. Também tem trabalho para você. Então. Não, tranquilo. Bom, boa intervenção, o Aníbal. Então, a Rafaela, ela está já implementando a placa. Essa semana, talvez, a gente já instale um outro sensor de CO2. Viu, Rafaela? Pode ser que amanhã à tarde, eu não sei se você conseguiu conversar com o Eduardo, você conseguiu?
Não, ele não me respondeu mais. Ele me respondeu essa semana e parou de me responder de novo. Sei. Mas eu acho que talvez aí o que ele esteja querendo fazer, e não está errado, é o seguinte: menos tutela, entendeu? Então, o que nós podemos fazer é tentar. Você tem o sensor de CO2 com você? Então, eu não tenho. Ah, não Só tem. que a instalação do sensor, ele acabou me mostrando como é que era a instalação. O sensor eu sei instalar, só que a questão o problema é que a nossa placa é uma placa que ele fez. Então, eu não posso ter certeza de que pino que eu vou colocar, onde eu vou pôr, porque não é uma placa normal de Arduino. Ele fez numa placa normal de Arduino e não na placa do projeto. Não. É. Aí eu fico meio assim, porque a que a gente instalou, a última de luminosidade, não tem uma certa especificidade de pino, de onde a gente vai instalar a placa. Já a de CO2, ela é bem específica. Então eu fico meio a segunda. Não. Tá. Então nós vamos fazer isso na segunda-feira. Pode ser. Eu tava tentando falar com ele de quinta. Quinta agora? Só que ele Tá, ele não te retornou, então? Não. Não, mas então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem para ele depois dessa reunião, para a gente ver se a gente consegue instalar amanhã à tarde. Tá bom. Para você, tá ok? Tá sim. Tá. Porque a gente tem que aproveitar esse começo de agosto, setembro, para agilizar isso, e a gente vai entender por que a meta é novembro, de ter as placas todas instaladas. Se nós não conseguirmos todas, pelo menos a do NIP teria que estar totalmente instalada, porque a gente teria resolvido praticamente 95% dos problemas para instalar as placas na FCA. A instalação na FCA seria basicamente, a partir de novembro, um trabalho braçal, entendeu? Por quê? Porque todo o trabalho intelectual de achar os drivers, implementar, programar, estaria pronta, e a gente só teria que fazer a mesma coisa em outras placas, certo? Como aqui a placa do NIP, ela não se conecta, ela não se comunica com a que nós temos aqui, certo? Já a gente vai entender por quê. Aqui é estanque, vai começar de novo, tá? Mas é só pegar a placa, prender no lugar da parede, pegar os cabinhos, passar os cabinhos para espetar os sensores, e aí a gente já pode até fazer exatamente igual foi feito no NIP. A única diferença é que aí a gente, como vai ter mais que uma placa, a gente teria que identificar a placa, relacioná-la com a sala, tá certo? Para saber que aquelas grandezas dizem respeito à gestão de energia elétrica naquela sala. Não pode se confundir com uma segunda ou uma terceira, tá certo? Porque aí o cara, quando vai fazer a gestão, ele vai saber a quantas anda a gestão de energia elétrica na sala 1, sala 2, sala 3. Então, daí, diferentemente do que a gente fez no NIP até agora, que é uma sala só, então você não precisa se preocupar com essa indexação, tá certo? Na instalação aqui na FCA, a gente sim teria que se preocupar com essa indexação, tá certo? Maravilha? Bom, por que isso tem que estar aqui, voltando ao lado direito da tabela aqui, ó, certo? Lado direito. Por que isso tem que estar pronto em novembro? E de preferência as placas instaladas no NIP, aqui na FCA, teriam que estar prontas dezembro, no máximo janeiro, certo? No máximo. Por quê? Porque nós tivemos e aí que vem o problema, tá certo? Nós tivemos uma reunião com a diretoria da FCA, e ela nos pediu para deixar um pouco mais claro e mais concreta a implantação desse projeto aqui, implantando no bloco azul, no bloco 1, área azul, segundo andar, possivelmente, tá certo?
um pequeno envelope de eficiência energética. O que isso quer dizer? Quer dizer, você pega algumas salas e fala o seguinte: agora essas salas terão uma placa gênio de cada uma e nós iremos fazer um processo de gestão mesmo de energia elétrica, de consumo de energia elétrica nessas 3 salas. A diretoria quer ver o que se pode tirar daí, para a partir daí começar a ser discutido aqui na FCA como escalar este projeto. Certo? Oh, maravilha, chegou, meu jovem? Sobreviveu? Não atropelou ninguém na rua? Não. Oi? Deixei morrer o carro 3 vezes. Vixe. Mas como que consegue alguém morrer 3 vezes? Ele morreu uma vez só. Pessoal, voltando aí à conversa, né? Então, a diretoria espera até início do ano que vem, entendeu? Ela espera ter da nossa parte o quê? É o seguinte, eu vou use a imaginação agora. Ela quer ter um processinho CIS. O que é um processinho CIS? É um processo, CIS quer dizer CICE, Comissão Interna de Conservação de Energia. O que é isso? É, na verdade, um pequeno cockpit, ou seja, uma página com indicadores que mostram dados sobre gestão do consumo de energia elétrica deste envelope. Este envelope são 3, 4 salas. A gente não sabe quantos a gente vai conseguir fazer, tá certo? Tem que ter pelo menos 2. Eu mandei no grupo, a pessoa vai conseguir ver melhor o mapinha. Tá. O slide. Ótimo. Então, se você for ver aí do lado direito, você vê isso, tá certo? Então, aqui em cima, o primeiro alvo aqui é o resultado mais concreto e final daquilo que Rafaela, Luísa e Giovana estarão fazendo, que é basicamente pôr as placas para funcionar com a implementação de um banco de dados, tá certo? Que é basicamente o banco de dados que a gente já tem emulado no Geniut, que a gente chama Gênio Digital, tá certo? Que nada mais é 1 ano de dados que a gente emulou, tá certo? Em que os dados já teriam acontecido. Como? Daquela maneira, tá certo? Mas aqueles dados não foram dados reais do Geniut, que foram medidos de fato em tempo real, dia após dia, tá certo? Hora após hora, a cada 5 minutos. Não, eles foram gerados ali seguindo uma lógica de geração sintética de dados, tá? Pronto. Como aquele banco está pronto, tá certo? E ele está sendo usado pela BIA para fazer o app, que é o link de comunicação entre o Geniut e as pessoas, inclusive o cara CIS, tá certo? Que vai ser nós. Nós vamos ser o dono do processo de gestão de energia elétrica, certo? Então a gente vai saber, essa sala ficou iluminada sem gente durante tanto tempo, tá certo? Então nós já vamos saber quando isso aconteceu, quanta energia foi desperdiçada, que dia que foi, que hora que começou, que hora que acabou, entendeu? Quanto custou isso aí, quanto de carbono foi para a atmosfera, que não deveria ter ido, tá certo? Então, e estas coisas teriam que estar externalizadas numa IHM. IHM quer dizer interface homem-máquina, tá certo? Num cockpit. Igual você tem num app que você abre, tem lá os íconezinhos, informação, isso é uma IHM, tá certo? Simples, então a Bia irá fazer uma apresentação para nós do que ela está fazendo, tá certo? Para mostrar que isto é viável, é possível, é pegar, tem aí o Flutter, tem um monte de ferramenta que eles usam aí, e a Baldo coordena a Bia, e ela está terminando um PIBIT e vai começar o TCC dela nesta área. Então, esta bolsa de vocês se concatena com o TCC dela, certo? Então, essas coisas se concatenam, tá?
A proposta minha é usar o mesmo banco de dados, porque a gente já tem o gêmeo digital, entre aspas. Então, a gente poderia usar aquilo para simular, tá certo? E poderia aproveitar a mesma estrutura de tabelão, de banco de dados, para gerar os mesmos cálculos e os mesmos eventos que já estão previstos ali, tá certo? Que conseguem dar alguma informação para a diretoria ver, tá certo? Só que o gêmeo não é real, ele não aconteceu, entendeu? O gêmeo digital. Os dados que tem nesse banco de dados hoje, em que pese ele ter bastante lógica, ser bastante plausível de acontecer mesmo, tá certo? Mas ele é fake, né? Então, a gente teria, então, no começo do ano que vem, já algumas semanas de dados de tempo real, aí sim, coisas que aconteceram, tá? E aí, obviamente, a gente pode atrasar isso um pouquinho para esperar o começo das aulas, para a gente ter um pouco mais de dinâmica, né? Porque nas férias não vai acontecer nada, além da gente ter que estar trabalhando para bom. É isso que vai acontecer, tá certo? Mas a gente tem que deixar o banco começar a ter... O banco vai estar botando dado. O que a gente pode fazer? Alguns testes, alguns ensaios, tá certo? Para estudar a dinâmica de variação térmica, coisa desse tipo, que quando cada uma de vocês lerem a IC de vocês, vocês vão entender aonde vocês se inserem nisso aí. Este tabelão tem duas partes. Uma duas partes ativas em termos de coletar dado em tempo real. Uma é para iluminação, sistema de iluminação e presença líquida de pessoas, que eu aloquei para a Luísa fazer. E um outro, que é a parte... Nesse sentido, o banco está até implementado já. O outro é a mesma coisa, é o mesmo banco. Você pegar todas as colunas, copia e joga aqui. Porém, tem uma diferença grande, que as equações envolvidas não são as mesmas, certo? Por quê? Iluminação é um fenômeno digital, praticamente. O que é complexo e interessante da iluminação é a dinâmica da variação de luminosidade externa e como ela é transferida para dentro do ambiente. Isso não é digital, porque depende da variabilidade da iluminação externa e o que acontece dentro da sala. Então, quando não tem ninguém, se as janelas estiverem todas fechadas, como aqui é possível acontecer, tá certo? O que vai acontecer aqui dentro? Nada. Se não tem ninguém entra, ninguém acende a luz, então vai ter uma variação de luminosidade interna, que a banda morta do sistema de aquisição de dados, o que isso quer dizer? É uma mescla entre a capacidade do sensor de medir variação, entendeu? Porque tem uma hora que varia tão pouco o fenômeno lá que ele não tem como entender que variou, tá? E mesmo que ele entenda, pode ser que a conversão analógico-digital do sinal não consiga entender. De insensibilidade. De insensibilidade, entendeu? Variou, mas não, a ferramenta não tem como mostrar. Então, variações dentro da banda morta, esquece. O que teria de variações? Aí sim, vem aqui, abre a janela. Opa. Aí começa. Durante o dia, cedo, não tem sol, paraná, de repente começa a haver uma interação entre a luminosidade externa e a interna. E isso importa para nós. Por quê? Porque este banco de dados que nós já temos implantado, o gêmeo digital, ele faz essa conta. Ele olha assim e fala, se a luminosidade externa pode transferir para dentro, a luminosidade mínima que você precisa para trabalhar aí, pode apagar a luz. Se você não apagar, desperdício. Vocês assistiram o Castelo Rá-Tim-Bum? Lembra do Dr. Pompílio Pomposo? Que ele vivia com uma coisa, desperdício! Assim, o tempo inteiro. O gênio é isso, vai fazer isso. Desperdício, entendeu? Não é da época dela, não sei, era das minhas filhas, né? Talvez não fosse muito da dela. Mas, enfim, é isso, tá?
A parte térmica, só que temos um grande problema nisso. A gente tem que detectar presença de pessoas na sala, tá certo? E daí, então, vem um desafio que não é pequeno para a nossa querida amiga Luísa, que terá que, de alguma maneira, pensar em como fazer isso de uma forma simples, usando sensores normais. Não é simples, você não vai conseguir fazer um negócio assertivo, mas se a gente conseguir pelo menos um número médio que valha, já está bom. Tá? O mais correto era ter alguma ferramenta mais consistente que medisse mesmo a presença de pessoas aqui, mas isso esbarra comitê de ética, um monte de coisa que nós não podemos mexer agora. Então agora a gente só vai tentar fazer algo que detecte, por exemplo, se eu tivesse um sensor de ultrassom aqui, e de forma relativamente assertiva, identificasse que pessoas entraram, e N pessoas entraram, e M pessoas saíram, certo? A presença líquida é sempre N menos N, o tempo todo, certo? Isso. Isso. Nós não podemos pegar dados pessoais. Outra alternativa é via app, pegar um QR Code, e a hora que o cara entra, se ele é uma pessoa Geniot, né? Então ele está vinculado ao Big Brother Geniot, tá certo? Oi? Clube exclusivo Geniot. Que seja. Gold. Geniot Gold, né? Quanto mais energia ele economiza, ele ganha um café na cantina, tá certo? Pode fazer assim. Ele ganha, de repente, uma plaquinha Geniot para ele fazer uma implementação. Dá meio ponto que você vai ver. Todo mundo querendo. Ele entra com o Geniot e compra alguma coisa. Meio ponto na matéria do Daniel. Vai ir até lá na rua, o cara vai querer participar. Do Degane, então, bicho. Tá gravando. Não, mas não tem importância. Eu sou amigo desses caras todos. Eles sabem que eu sou meio gaga, então eles já não entram muito no mérito. Pessoal, então, o que a Rafaela está fazendo é destravar todos os entraves para que, na sequência, ela, junto com a Luísa, que estará estudando estas questões específicas do tema e implementando, pode ser num Arduino normal, pode ser numa placa, se não der para fazer ainda numa placa Geniot, porque ainda nós não conseguimos destravar a placa Geniot no nível adequado para isso, certo? Não vamos perder tempo, vamos pegar um Arduino normal, um Arduinozinho simples mesmo, tá certo? E fazer isso na raça, aqui no laboratório, não tem problema para isso, tá? Depois, a hora que a solução do sensor estiver pronta e a plaquinha Geniot mesmo estiver adequada para isso, é só pegar todo o know-how que a Rafaela já estabeleceu, instalando vários sensores, e instalar mais um, que provavelmente não vai ser um só, vai ter que ser uns 2 ou 3 sensores de ultrassom para a gente fazer isso aí. Pode até ser que a gente faça esse sensoriamento numa plataforma Arduino diferente e depois use o dado só sincronizado na base de dados, uma outra alternativa também, tá certo? Mas tudo bem, o fato é que nós temos que andar em paralelo. Não dá para, em paralelo com isso, usando a mesma estrutura de banco de dados, que já está pronto, ninguém precisa se preocupar com isso, tá certo? No caso da Giovana, ela vai pegar a parte mais térmica, certo? Que aí a parte térmica passa por a gente teria que definir o equacionamento da parte térmica para implantar o gêmeo digital da parte térmica, que não está implantado. Então, esse é o primeiro problema, tá certo? O gêmeo digital está implantado com a parte de iluminação, mas não está implantado com a parte térmica.
Então, qual seria um jeito simples, mais pragmático, da gente implementar o GENIOT da parte térmica, para que depois, só com sensores de temperatura, externos e internos, a gente conseguisse ter uma boa noção e uma boa relação desta variação com o consumo de energia na sala. Mesmo que vocês não estejam entendendo direito o que eu estou falando, não tem importância, tá certo? Por quê? Nós vamos entender, tá certo? Certo, amigo? Só, desculpa, aproveitar e fazer um complemento. Um spin-off, inclusive um spin-off desse projeto, na verdade, que inclusive foi indicado pela direção, é uma questão que provavelmente vocês, como usuários do sistema, devem saber. O ar-condicionado é uma criatura temperamental. Justamente quando você precisa dele, ele falha. Então, se você comentar. Então, inclusive, essas percepções são importantes para alimentar a questão da manutenção, que é a questão do spin-off, que a direção entende isso como um pesadelo logístico. Mas existe uma máxima que, enfim, vem do meio científico, vem da administração, vem de vários lugares, vem inclusive do DEM, que é a questão de qualidade e tal, que tudo aquilo que você não mede, você não controla, não monitora, você não melhora. Então, a partir do momento que a gente tem os sensores, a partir do momento que a gente tem as percepções, isso que você comentou agora é perfeito. Porque, de repente, ali a gente está medindo tudo, mas a gente não está medindo. Por exemplo, uma pessoa que participa do Clube Gênio chega e fala, pô, a temperatura aqui da sala, se aqui tivesse 60 pessoas, por exemplo, imagina que essa sala está montada, o equipamento não vai performar. Não tem como, porque você emite calor. Se você está vivo, você emite calor. E o equipamento vai fazer o melhor dele, mas não vai fazer milagre. Então, essa percepção dos serviços é também uma coisa que, de repente, a gente colocando, junto com a questão do monitoramento dos dados, pode fazer uma questão mais avançada depois de manutenção, de adequação da operação, enfim. Só isso aí. Então, assim, em resumo, nessa linha verde, a gente tem a mesma coisa. Enquanto lá a Rafaela está quebrando pedra para a gente conseguir, junto comigo, com o Eduardo, para a gente conseguir implantar o padrão de instalação da placa GENIOT, resolvendo todos os problemas de replicabilidade, certo? De forma que, a partir dali, placas iguais àquelas, é só trazer aqui, grudar na parede, alimentar com a fonte correta, usar a pinagem para os sensores de um jeito que a gente já meio que... E aí, viu, Rafaela, mesmo que você esteja agora e a gente está brigando para instalar o sensor só nessa placa aí, a gente já antevê essa maneira de abordar, né? De falar, não, esta implantação tem que ser Ctrl+C, Ctrl+V, o quanto possível lá na FCA. Como as placas são idênticas, tá certo? Se você tivesse sensores idênticos, você só replicaria, a menos de, na hora de programar as coisas, você mudaria nomes de variáveis, certo? Neste caso, com um índice a mais. Então, se a Rafaela está fazendo a documentação lá, sem nenhum índice, porque ela tem só uma placa, notícia aos navegantes, tá certo? Já pode pensar que tem que ter, tá? Aí eu não, na documentação, ela está me mandando a documentação para a gente ler e tal, e as coisas estão caminhando. Então, a gente tem que estruturar a forma a codificação de maneira que fique simples. Então, mesmo que não tenha mais que uma placa no NIP, a gente considera que tem. Esse é o jeito, entendeu? Então, essa é a placa 1 da sala 1. Pode ter uma placa 2 na sala 1, 3 na sala, até N na sala 1, certo? E aí tem a sala 2. Tá? Então, no final do dia, você tem até a placa N na sala N, certo? E para você saber quem é quem, pifou o sensor.
legal, quem que é esse cara? Entendeu? Como é que você vai saber onde ele está? Então, certas coisas que fazem parte dessa abordagem aqui, tais como rastreabilidade e tal, elas são importantes, e normalmente quando a gente implanta as coisas, a gente tem tanto problema local e instantâneo ali, certo? Que a gente esquece que a coisa é maior do que a gente imagina. Então, quando nós trouxermos esta placa para cá, o que a Rafaela está fazendo é tentar estabelecer a melhor avenida possível para que esta implementação aqui se dê da maneira menos complicada, mais rápida, mais paraná. Aqui haverá outros problemas, que a gente vai ver já, na sequência aqui, que vão caber à Priscila. Eu não sei se ela tem punching para resolver, entendeu? A gente faz ela ter punching. Não. Qual uma inteligência artificial? Não, punching que eu digo não é porque, porque dada o estágio de formação que ela está, né, entendeu? As pessoas que estão envolvidas, isso aqui é IC. É um negócio que a gente não espera que as pessoas saiam resolvendo os problemas como se fossem doutorando. Então, não dá nem para cobrar isso. Não, a gente não vai cobrar, mas se elas resolverem como doutorando... Ótimo, não, excelente. Muito bem. A gente até espera que isso aconteça. Em alguns casos a gente teve, né? Alguns alunos de C com desempenho muito brilhante, muito acima da só fazer um breve comentário. Eu tive uma aluna de EC que ela ganhou um prêmio num congresso que entrava no mestrado e doutorado. Dependendo do empenho da pessoa. Isso. Não, mas é que eu digo assim, as coisas que ela vai ter que fazer, a gente vai ver que elas são de outra... isso aqui, pessoal, está concatenado, é isso que eu quero dizer. Nós estamos trabalhando junto numa coisa só, mas nenhum de nós está fazendo a mesma coisa nisso. É por isso que tem que ter esse nível de concatenação das coisas aí, para as entregas poderem funcionar de maneira que a coisa final aconteça, tá? Ok. No caso, então, da sequência de caixinhas verdes aí, são dois pontos mais críticos. O primeiro é esse. A parte térmica do banco emulado, do banco do gêmeo digital, não está implementada. Em que pese ela ser igual à da iluminação, tá? Ou seja, os eventos vão ser muito parecidos, os cálculos... O problema é que o cálculo não segue a mesma lógica, não é a mesma equação, porque o fenômeno térmico é diferente do fenômeno de iluminação, certo? Então, tem algumas coisas que a gente vai precisar, e aí eu já eu tenho já o Simulink na minha máquina, não nesse computador aí, no outro igualzinho ele que aí então a gente vai ter, eu vou conversar depois com a Giovana para ela instalar, ver se ela consegue instalar o Simulink ver o que é o Simulink, entendeu? Até porque ela nem sabe o que é o Simulink, eu imagino. Certo? Não. Sabe? Não, isso, muito bem. Mas é muito simples, primeiro, muito simples. E o que a gente vai fazer? A gente vai da forma mais simples. O que é? Só para a gente ilustrar aqui, ó. Por exemplo, você pega o retroprojetor, certo? O que é o retroprojetor? É exatamente igual a uma sala, tá? Ele é uma caixa, a sala é uma caixa, certo? Ele tem uma lâmpada que esquenta dentro, certo? Essa lâmpada que esquenta dentro é o quê? Tudo que faz esquentar a sala. Então, é gente, é a irradiação solar de fora, que irradia pelas paredes, teto, chão, né? Certo? E o que ele tem mais? Escuta. Oi? Som. Som do quê? Isso. O que tem esse motor? O que esse motor tem? Sim. E essa energia toca o quê? Está dormindo ainda. Se pifar a ventilação, o que acontece com ele? Queima. Então, o que ele tem dentro dele? Um ventilador. Quem que é o ventilador dentro dele? É o ar-condicionado.
da sala. Então, a sala é exatamente igual um retroprojetor, guardadas as devidas proporções. Óbvio que a dinâmica do ar-condicionado é diferente da dinâmica do ventilador ali dentro, certo? O ventilador não sopra um ar cuja temperatura ele consiga controlar para entregar frio. Ele entrega um frio que vem do ar externo só, tá? Mas nós podemos modelar uma sala como se fosse um retroprojetor. Não tem diferença nenhuma, certo? Talvez uma gambiarra que a gente tenha que fazer ao invés da... E o MATLAB, ele já tem várias ferramentas e vários demos que implementam essas coisas, entendeu? Então, basta a gente pegar esses demos e fazer, e aí a gente pega os parâmetros no retroprojetor, a turma sabe o que faz, a turma já sabe quais são. Quais os parâmetros de uma sala? A turma também já sabe quais são, entendeu? Então a gente pega e faz uma adaptação, só para dar uma primeira impressão de que não é um negócio que você não vai dormir mais à noite, entendeu? Porque é extremamente difícil, não é, tá certo? É uma coisa só que a gente tem que fazer, como nós vamos ter diferentes salas, e aí este processo vai produzir um banco emulado de dados, tá certo? Que depois nós vamos ter sensor medindo de fato as coisas, que a gente pode comparar o que acontece em tempo real com o que a gente simula, certo? O objetivo final disso é, assim como no trabalho da Luísa, os sensores de luminosidade, de presença e tal, não sei o quê, foram todos... A parte de luminosidade a Rafaela vai tratar lá, né? A parte térmica ela vai tratar do ponto de vista da implantação dos sensores, tá certo? A Luísa, principalmente a parte de presença líquida, tá? A Giovana, principalmente a parte de complementar o banco de dados do gêmeo digital na parte térmica, tá certo? Aí a gente vai ter que, na réplica das instalações das placas aqui, a gente vai colocar os sensores de fato, para começar a medir esses dados e alimentar um banco de dados, certo? Que aí sim entra a faixa azul da Priscila, que vai ter que ser concatenado num banco que o app da Bia vai ler, certo? E aí todos os dados que já são processados, são dados crus, dados processados, calculados, certo? Com eventos que já são associados a esses dados, que são as 3 categorias de dados que o Genio-T tem. A primeira categoria do tabelão é dado cru, certo? O emulado já é assim. A segunda categoria é chamado cálculo, certo? No banco emulado é um cálculo muito simples, e é esse que a gente vai usar para a apresentação para a diretoria, certo? Em cima do dado calculado, e às vezes usando o dado cru também, a gente tem o evento. O evento é o que sai do Genio-T e chega nas pessoas. Entendeu? Então, um evento pode ser um gráfico da variação de temperatura. Eu não fiz isso no Gêmeo Digital porque eu não estava preocupado em mandar um gráfico dizendo quanto que está a temperatura na sala, tá certo? Porque o Genio-T não é termômetro, ele tem outra funcionalidade, tá certo? Mas isso é possível fazer, tá? Agora, um gráfico mostrando quantas vezes a demanda da ponta, aí você fala, meu, o que é isso? O que é a demanda da ponta? O sistema elétrico, galera, ele tem uma curva de carga, certo? Aí vocês vão aprender muita coisa. Vão mesmo, tá? Uma curva de carga, certo? Isso aqui é tempo, isso aqui é demanda. Demanda é potência instantânea,
certo? É quilowatt, né? Como nós estamos falando de sala aqui, quilowatt aqui é pouca coisa para uma sala só, seja para ar-condicionado. Então, aqui vai ser 0, alguma coisa assim. A curva de carga é um negócio assim, ó. Por exemplo, chega uma hora aqui, ó, que a concessionária cobra uma tarifa diferenciada do consumidor. Por quê? Porque nesta hora o sistema está sendo muito carregado. Para ela manter o sistema, expandir o sistema, então ela precisa de mais dinheiro para ter disponibilidade, para poder entregar. É como um pedágio, uma estrada. Tá certo? A energia é quantos carros passam. A demanda é quantos carros estão ali num instante, num dado ponto. Então, se passa 1 milhão de carros, mas eles passam ao longo de um ano, tudo bem, não tem problema nenhum. Se esse 1 milhão quer passar no mesmo dia, você precisa de uma estrada de 10 quilômetros de largura, certo? Porque senão os carros não vão conseguir passar. Então, a demanda cobre exatamente a largura da estrada. E o GENET, esse banco emulado mesmo, já para iluminação, ele ainda não soma a iluminação e conforto térmico, tá? Então, o cara CIS vai ter o da iluminação, vai ter o do térmico, vai ter a soma dos dois. Ele dá um gráfico, toda vez que a demanda térmica, que a demanda de ponta é isso, porque ela custa mais caro. Toda vez, se a FCA aqui estourar a demanda, que a Electro cobra dela, ela paga a multa. Entendeu? Essa demanda seria uma carga prevista por horário. É contratada. É por hora. Ela é instantânea. Se eu contratar a demanda nesse intervalo de tempo aqui, tá certo? E eu contrato isso aqui, ó, é uma demanda média que eu contrato, tá certo? Dou uma folguinha. Se eu passar desse cara aqui, ó, no momento que eu passou, eu pago a multa. Mas esse tipo é um contrato que é um contrato. Você assina com a concessionária Isso. E estabelece, por exemplo, a segunda-feira eu vou ter esse perfil de carga, ou esse perfil... Não. Você estabelece uma demanda máxima a qual você não pode ultrapassar. É só pelo teto, então. Pelo teto. Não importa o horário? Não importa o horário, porque ela é cobrada, você tem uma tarifa de energia, que é essa aqui. Então você tem vários slotzinhos. Você vai ter regras que você vai definir por hora. Como se fosse um... Não. Você tem duas tarifas. Quando você paga a sua conta, você está pagando duas tarifas. Principalmente aqui na FCA, pela classe de consumo que ela é. Você vai pagar energia e demanda. A energia é a integral dessa curva aqui. Quanto que você gastou no total? Se você não... Então, imagina aqui, ó, sua conta de energia, imagina que isso aqui deu, no total, essa integral aqui, ó, certo? Então, a sua conta final aqui, ó... Ótimo exemplo para eu calcular. Eu estou usando para fazer essa conta. Essa conta aqui final é a energia mais a demanda, certo? A energia é, por exemplo, o tanto de quilowatt-hora que você consumiu vezes 0,50 centavos. Então, se eu consumir 200 kWh, eu vou pagar R$40, certo? Se eu extrapolei a demanda aqui, certo? Num determinado nível, eu vou pagar mais R$50, certo? Então, a minha conta, que era para ser 40, vai para 90, tá? Então, é isso. O que este banco emulado já faz? A gente não precisa implementar, porque já está implementado no banco emulado, e a estrutura que a Priscila vai ter que fazer, junto com a Aníbal e tal, é simplesmente criar um banco que faça isso, um tabelão, mas aí este tabelão vai estar recebendo dados reais do GENET, certo, Rafaela? Vai estar, agora no momento, a gente não precisa se preocupar com isso, entendeu? De como a gente vai alimentar os dados, porque o nosso problema está antes, certo? Está antes disso. Assim que a gente começar a resolver, então se esses dados que o NIP já está coletando lá estão indo
O Eduardo hoje tem um banquinho na nuvem que ele mantém, que está pegando os dados lá do curso. Nós não podemos mais trabalhar assim. Na hora que chegar aqui, eu vou ter que conversar aqui com a diretoria e falar, olha, as placas Genesis estão começando a menina, a Priscila está acabando os KPIs do Cockpit SIS, que a gente quer demonstrar para vocês aqui daqui a 3 meses. Agora o banco vai começar a ser, nós precisamos de um servidor na nuvem. E aí? Certo? Aí, como eles querem ver, a gente tem punching para isso, entendeu? Para chegar e falar, ó, aí eles, tem que fazer isso aí, como é que vai? Então tudo vai ser assim, certo? Senão não tem a demonstração, não dá para mostrar, certo? Em paralelo, então, o que foi, Aníbal? Não, só vendo a sua imagem nesse dado direitinho, para ficar bom. Fiz bobagem. Não fez bobagem não. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar instalando as placas aqui, com sensores novos, entendeu? Aplicando tudo que a Rafaela fez lá, tá? A gente terá que, em paralelo, se ainda a gente não conseguiu colocar dados, e esses dados estão só na placa, que eu acho que vai começar assim, então a gente nem precisa coletar eles, pode coletar para ver, temporariamente. Você tem uma plaquinha CMD que você vai lá, CMD não é aquela plaquinha de memória, um cartãozinho. Um cartão de memória. Um cartãozinho de memória que você vai lá, faz um upload dos dados, bota num arquivo CSV, nós pesquisamos para Excel, aí dá para fazer umas análises, entendeu? De ver tanto da parte para testar a parte de presença de pessoas, se o sensor está funcionando bem, a gente pode vir fazer uns testes, entra um monte, o cara sai de costa, né? Para ver se o sensor está funcionando direito, né? O problema é como é, fala assim, ou então ele entra de costa, né? Porque você fala, pô, mas ele devia, né? Como é que o cara entrou aí? Aquelas coisas, né? Que um entra, outro sai ao mesmo tempo. Como é que ele contabiliza a entrada e saída, né? Um entra, o outro sai ao mesmo tempo, 2 entram, um entra no meio. Aquelas coisas que o Joãozinho fica questionando. E se? Entendeu? Sabe o Joãozinho, né? Aquele cara chato que fica... De repente descobre que tem um fantasma entrando e saindo. Tem essa também, que tem a Tesla lá, que vocês sabem disso, né? Os carros da Tesla tem um detector automático de movimento para não atropelar as pessoas. Entendi. Aí mostrou um vídeo assim lá que viralizou. O cara resolveu dirigir no cemitério e começou a detectar um monte de gente andando. Tinha ele na frente. Ele falou, pô, são fantásticos. São fantásticos. Virou um caça-fantasmas o carro da Tesla. Da Tesla. Duro, né? Muito louco. Muito louco. Esses sensores podem ter alucinação, na verdade. Né? Pode ter problema de oscilação, de qualquer coisa. Hoje é o que mais tem. Mas a gente espera que no primeiro momento não, né? Enfim. Então, pessoal, para concluir, a parte da Priscila seria, do ponto de vista prático, do que a gente tem que mostrar para a FCA, seria o quê? Trabalhar numa estrutura de banco de dados, e eu estou sempre chamando a atenção aqui da parte do banco, do trabalho do exoesqueleto, né, por conta da natureza das bolsas, tá certo? Mas a gente vai deixar isso para o fim, tá certo? Lá para o final da bolsa de vocês, a gente vai, se vocês virem isso aqui, eu vou terminar e passar para vocês, tentando fazer uma conexão aí entre as atividades, tá? Mas essa parte final aqui, ela assim, é interessante, é importante, mas antes dela tem que vir tudo isso, para que a gente tenha domínio pleno do que a gente possa fazer depois com o Genet aplicado à biomecânica, né? E como a gente vai precisar disso? Exatamente a partir da segunda metade do semestre que vem, no projeto, na segunda metade do ano que vem, no projeto do exoesqueleto. Então, tudo bem, é possível
a gente esperar. O quanto antes, no ano que vem, a gente conseguir mostrar para a diretoria o resultado concreto do que o Genet é capaz de fazer. Que resultado concreto é esse? São esses indicadores do cockpit. O que tem neles? Tem informações sobre como a energia elétrica em iluminação, em condicionamento térmico, foi gerenciada. E quais informações úteis a gente pode passar para esse gestor CICE para que ele possa intervir no ambiente para perseguir metas de cumprimento de consumo energético. Não adianta estabelecer uma meta, por exemplo, o cara aqui da SAR, né, que é o Alexandre Fadel, que é o cara que é o cara da energia elétrica aqui na FCA. Não adianta chegar para esse cara provavelmente seria o CICE mesmo, o profissionalzão na FCA, que aí no futuro, quando a FCA estiver sendo cobrada pela reitoria de metas de consumo até para ter orçamento, maior ou menor, que é uma tendência, tá certo? Este cara vai ter que se virar nos 30 para poder manter as metas de consumo. Como ele será capaz de fazer isso, se ele não sabe aonde a energia é consumida, onde ela é desperdiçada, entendeu? Não tem como saber. Tá? O app da BIA não tem esta função principal. Esta função do app da BIA, ela é uma função primeira, certo? Porque o app da BIA teria que educar as pessoas no consumo energético eficiente. Mas esses dados do cockpit já são suficientes para começar a fazer isso, mesmo que não seja em tempo real. Mesmo que não seja assim, você está aqui, de repente, você é um cliente Genet Gold, tá certo? Você está interessado no meio ponto, aí, pior que der, opa, você vai ver o que está acontecendo aqui. O cara fala, ô, mané, muda o offset do ar-condicionado aí. Entendeu? Vocês estão morrendo de frio aí, concentração de CO2 está lá em cima, é por isso que você está se sentindo mal. Vai lá e abaixa um pouco. Aí eu não sei como é que a turma vai fazer, se vai ter um tapa no outro, né? Não dá um tapa no outro, se divide o meio ponto, né? Porque quem vai dar o feedback primeiro, porque tem que dar um feedback para o Genet. O Genet não tem, fecha a malha de controle pelo app, tá certo? Mas se isso acontecer, o Genet depois vai poder avaliar o quanto de energia foi economizado por causa da educação energética. Este banco emulado em iluminação já faz isso também, de uma forma simples, tá certo? Mas já faz. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Aonde que está esse banco? Ele existe, ele já foi. Eu fiz no ano passado, já passei para o pessoal que estava no projeto do Genet na época. A Bia começou a desenvolver o app, começou a ficar com um pouco de dificuldade, ela e o Baldo, de que fazer, aí eu consegui fazer eles entenderem que aquele banco era suficiente para isso, embora fosse emulado. Não quer dizer que ele é bom, pessoal, não é isso que eu estou falando, tá? Ele é um chute, tá? Mas ele tira a coisa do zero. Dá para fazer. Depois, obviamente, pessoas aí de data science pode olhar e falar, não, nós podemos mexer aqui, melhorar, fica à vontade, pode fazer o que quiser. Agora, nós temos que usar aquilo porque é o que nós temos, para poder chegar em algum lugar. Então, neste primeiro momento, é isso que eu quero dizer para vocês, principalmente para as bolsistas, tá? E para a Priscila, que vai ver essa gravação aqui. Agora, vocês vão focar na documentação da placa Genet, que não tem nada a ver com isso que eu falei aqui. É da placa, certo? Que é muito simples, porque a placa está pronta. Vocês não têm que fazer um projeto de placa, gente. A placa está lá, ela já faz aquilo que ela faz, tá certo? Então, o que teria que ser feito para vocês aquecerem nesse primeiro mês, pega lá o cronograma da IC para ver, vocês três pegarem aquela placa versão 3, tá certo?
e façam a seguinte pergunta para vocês mesmos. Se eu preciso comprar esta placa, não, o que eu entrego para o fabricante? Aquela placa, quem fabrica? Não é o Eduardo, entendeu? O Eduardo projeta, faz aplicação em relação a esse tipo de placa. Tem empresas que, inclusive, lá no MIP, eu encontrei há um mês atrás um doutorando da Unicamp, que tem uma empresa de montagem de placa de circuito impresso, que chama. Esses caras pegam projetos de placa, eles têm fornecedores de componente, tem a máquina que monta a placa, tem subfornecedor, paraná, eles pegam uma especificação técnica e entregam, falam, ó, o projeto BioLoop, se sair, tá certo? A gente vai ter que comprar umas 40 placas, tá certo? Então, a pergunta é, o que eu entrego para o cara que fornece a placa? Em outras palavras, o que o Eduardo entregou para alguém que forneceu as placas para ele? Tá certo? É um caminho. Outro caminho que o Aníbal sugeriu é mapear a placa também, que eu acho que é válido, porque pode ajudar, pelo menos na parte inicial, de começar a escrever e dar ideias e tal, tá certo? Mas provavelmente, em que pese a placa ser relativamente simples, provavelmente ela não vai conseguir fazer uma documentação que alguém consiga entregar alguma coisa depois que funcione igual, né? Não conheço aí, não estou duvidando da capacidade da IA em fazer isso, mas eu imagino que para uma placa desse tipo aí até possa acontecer, não sei. Mas vocês terão que, pessoal, correr atrás. Em outras palavras, é isso. Até que, com relatoria da Priscila, que é a primeira atividade dela, né, este trabalho fique pronto. Por quê? Porque é o primeiro coisinho aí. Ó. Eu vou juntar a documentação da Rafaela, que é a coisa principal, a mais importante, fundamental para destravar o Geniet. Vou juntar uma descrição do Geniet que eu vou fazer para começar a documentar aí, vou passar para o Aníbal. Aí o Aníbal já tem toda uma estrutura lá de outras coisas que ele pode agregar e tal. E a documentação da placa de vocês, na versão 3 só. Depois eu vou conversar com a Priscila, vou falar, Priscila, precisamos fazer para a versão 2 também. Então, vamos testar aí um eventual caminho que vocês usaram para fazer isso aí, para ver se a gente consegue fazer bem mais rápida a documentação da versão 2. A versão 2 é maior que a versão 3, é uma placa mais completa. Mas ainda não tem atuadores. Talvez esta placa do projeto BioLoop, se sair, nós tenhamos que ter alguns atuadores. Aí tem que sentar com o Eduardo e tal, que faz parte também do projeto, e falar, ó, então nós temos que redefinir pelo menos um pedaço do projeto da placa. Aí é outra conversa. Mas que seria uma placa com uma atuadora, exatamente? O que ela seria capaz de fazer? O Arduino, os microcontroladores, tanto o ESP32 quanto o Arduino, eles têm saídas analógico-digitais. Então, eles conseguem drivar um relézinho, abre e fecha. Eles conseguem atuar uma variação de nível de tensão para você atuar um servomotor. Eletromecânica, então você misturaria com coisas que vão se mexer. Não, é isso. Ela não é eletromecânica. Mas, por exemplo, ó, eu tenho aqui um equipamento de ar-condicionado para ligar e desligar, certo? Então, esse cara tem um contator, que está na rede elétrica lá. Uma chave com capacidade adequada para drivar o motorzão que tem esse cara aqui, certo? Só o calor do motor queima o Arduino, certo? Você nem da corrente dele, tá? Bom, óbvio que o Arduino não vai conseguir fechar essa chave aqui, certo? Na verdade, essa chave está aqui dentro, ó. Isso aqui é um contator. Então, ele tem uma bobina magnética aqui,
que vem de um circuitinho de menor potência, tá certo? Que fecha esse cara aqui. Só que o Arduino nem vai gravar esse contato aqui, ele não vai conseguir, tá certo? Então, na saída do Arduino, que tem um relézinho de 10 mA, entendeu? Ele vai drivar um relézinho pequenininho, entendeu? E aquele contato do relézinho pequenininho, tá certo? Que tem aqui um resistor, entendeu? Que protege a capacidade dele aqui. Então, o Arduino está ligado neste cara aqui, ó. Então, lá a inteligência do Arduino detecta que tem que ligar essa máquina. Ah, detectou? Então, ele manda uma saída, estava em 0, de repente, dá o degrau lá, entendeu? Normalmente, esses caras têm um sistema de verificação de que o sinal saiu, depois de um tempo, o pulso abaixa. Tá? E esse contator aqui, muitas vezes, ele sela o coisa aqui. Então, você fica independente do comando lá, entendeu? Não é o Arduino que fica... Quem que vai fazer aqui? Uma outra saída do Arduino, ou mesmo Arduino com flip-flop, alguma coisa assim, que vai fazer o quê? Vai dar um comando para abrir o motor, depois que a temperatura voltou ao coisa. Então, as saídas digitais ou analógicas, isso aqui é digital, a analógica é quando você tem que alimentar um motor, um servomotor, botar nível, entendeu? De variável de coisa. Então, é bem simples, é um negócio muito simples de fazer. Mas isso é o projeto BioLoop. É outro projeto. É outro projeto. Nós não estamos falando... O Geniut não atua nada. Ele só monitora. Ele só monitora, ele atua onde? Em gente. Essa é a diferença do Geniut. Gestão energética interativa. Tá? É essa que é a ideia dele. É fazer um negócio que não é feito em lugar nenhum. O que a gente tem em mente com isso aí? O Geniut Home. Entendeu? O Geniut de residência. Para tornar o ser humano um energeek. Entendeu? Mas vai hackear a si mesmo na gestão de energia. Ele vai se tornar um cara consciente, entendeu? Responsável no consumo energético, senão a humanidade acaba. Ou a gente arruma mais outros 10, 20 planetas para... Que não existem. Pronto. Certo? Que não existem. Esse é o fato. E se existem, você não tem condições hoje, técnicas, práticas, para alocar a continuidade da humanidade como ela se desenvolveu aqui. Entendeu? Você está arrebentando a cama, na qual você dorme, descansa e tal, para dormir em cima de um prego só. Não é nem o faquir. Ah, vamos viver em Marte. Tá bom, é o prego. Vai viver em Marte, então. Você está destruindo a sua cama, que é onde você... Certo ou não? Para viver onde você não consegue. É o ser inteligente. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Tem dó. Tem que... Certo? Deu para entender mais ou menos? Nós vamos ter que conversar de novo. A Priscila precisa estar, a Rafaela também. Por quê? Porque essa reunião aqui é para a gente retomar o semestre e a gente conseguir entender o tamanho do problema e entender isso aqui, ó. Temos agora temos um deadline, pessoal. A diretoria quer saber de nós o que o Geniut vai fazer. Agora, nós não vamos daqui para frente. Nós vamos de frente para trás. Entendeu? É isso que é interessante. Porque agora nós temos... Oi? Nós somos o alvo, eles querem saber. Eles ficaram super interessados. Por quê? Porque me pediram para dar uma disciplina esse semestre de transição energética. Tudo bem que só tem um aluno. Mas de engenharia ambiental da FCA. Lá da FT. Certo?
Pô, tem uma engenharia ambiental lá, nem lembrava que tinha, né? Então, o Paulo Inácio e eu estamos dando essa disciplina eletiva que eu acho que com o tempo vai começar a ter mais alunos. O que acontece? O pessoal da FCA, junto com a FT, vai querer ter protagonismo nessa questão da transição energética, porque é uma palavra da moda, entendeu? Está na moda. O cara fica bem na foto quando ele fala disso. Certo? Não só isso, na verdade tem uma oportunidade aqui muito interessante em termos financeiros, na verdade. Sim. Se a gente puder fazer essa estimativa. Isso é um diferencial, digamos assim, da formação de vocês. Sim. Porque essas coisas que unem a questão de inteligência artificial, a gente pode até ajudar nesse sentido. A partir de você disponibilizar um sensor, você alterar o gerenciamento de uma comunidade baseado em dados. Isso é um diferencial tremendo. Tremendo, Não, é para aí que tem que ir, viu, Aníbal? O Genet tem que ir para aí, para esse caminho. O que eu senti do Cristiano e do Paulo Inácio lá na reunião foi o seguinte: convença a gente de que é interessante a gente se engajar nisso, para ir até para esses caminhos, entendeu? Então, e para eles é muito importante, para os alunos, porque aí o Genet pode ser uma plataforma até de ensino aqui, entendeu? Depois do seu futuro profissional, você deseja usar a plataforma para outros propósitos, veja que você dominou uma linguagem que outras pessoas não têm domínio. Então é muito mais fácil. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: como é que é o nome? Evite o cheio e vá para o vazio. O que significa isso? Você vê uma muvuca, não vá brigar lá no meio da muvuca. Procura um negócio assim, por exemplo, shopping. Eu vou às 10 da manhã. É maravilhoso, é exclusivo, entendeu? Eu chego lá, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, o horário que eu quero, escolho. Eu quero tudo primeiro. A pessoa me atende super bem, porque ela chegou agora para atender. Vai lá no fim do shopping lá, Natal. Vai fazer compra de Natal. Não dá. Toma uns tapas do vendedor. Então, é isso, é uma oportunidade para vocês também. Eu acho que é bem legal. Eu achei isso bem legal, uma oportunidade que isso é interessante, assim. Tá. Não, eu vou passar agora para vocês, aí agora a gente tem que, porque as bolsas foram implementadas, não sei se vocês já assinaram, se vocês já assinaram, então tá valendo, galera. Então agora, assim, quando vocês assinaram? Então já está atrasado. Certo, né? Então já está atrasado, né? Cadê a primeira entrega? Não. Eu acho que vou ter que mandar esse e-mail para o pessoal do TCC também. Viu? Já está atrasado. Já está atrasado. A Rafaela está fazendo a parte dela. Rafaela, eu vou mandar um e-mail com uma nota para o Eduardo agora, perguntando se amanhã à tarde a gente consegue instalar o sensor de CO2. Agora, não dá para instalar numa placa X de Arduino, entendeu? Então, é que eu olhei, desculpa interromper, eu olhei tudo, eu olhei a luminosidade, o código não é específico, é isso que me assustou. Pode ser que realmente não mude nada, sabe? Pode usar na nossa, só que era tipo específico, entrada X no pino Y. Então, tipo, se não tivesse entrada X no nosso, eu vou modificar o código. Não, mas aí que fala, a melhor maneira da gente é fazer, entendeu? Então, como a gente fala assim, Eduardo, amanhã nós vamos instalar o sensor de CO2 na placa. Seria muito importante você estar lá, tá certo? Ou pelo menos disponibilizar seu tempo para ajudar a gente caso a gente tenha problemas. E a gente vai lá, pendura o sensor em algum lugar, lá no NIP, entendeu? E pluga na placa, tá lá em cima, né? Pede lá para a Márcia uma escadinha, a gente dá uma olhada antes, mas eu acho que se a gente falar que a gente vai, o Eduardo vai. A gente talvez tenha só que ter uma certa flexibilidade em termos de horário para poder falar, pode ser mais no fim da tarde, entendeu? Acho que é só isso que a gente tem que viabilizar. Qual que é a sua disponibilidade? Então, eu tenho que sair, tipo, até no máximo 4h30 da Unicamp. Não.
Tá bom, mas eu acho que é viável. Ou a gente pode fazer na sexta, que a sexta eu tô livre a tarde inteira. Aí é com Tá. vocês. Se você preferir também, Tá. Então nós vamos ver isso aí, tá tá bom. bom? Se de fato a gente não conseguir amanhã, eu converso com o Eduardo, a gente não pode passar de segunda-feira, porque a gente tem que instalar pelo menos um sensor por semana agora, entendeu? Para certinho, deixar ele funcionando, alimentando, se der até mais, porque na verdade eu acho que é mais. Porque como a gente tem, são 14 sensores, e nós teríamos que estar até novembro com isso pronto, tá certo? São 3 vezes 4, 12, um por semana, 2 por semana, se a gente conseguir antecipar, a gente começa antes aqui, tá? Aí fica até mais fácil, porque a gente começa a instalar as placas aqui, e os problemas que a gente tiver aqui, que aí você, obviamente, a gente vai estar fazendo aqui, e sempre que você puder vir e ajudar, porque você que vai ter até então o know-how mais objetivo, entendeu? De instalar, de ligar. Então, os primeiros você mostra para as meninas, tá certo? E aí elas saem, cada uma delas, instalando os delas. Podemos até falar, ó, a Luísa vai instalar na sala 1, não sei qual é a sala, a Giovana na 2 e a Priscila na 3, porque provavelmente a gente vai ter que instalar em 3 salas. Entendeu? Que é um envelope mínimo. Que aí eu vou conversar com o cara do Helpdesk aqui, que já nem me escuta mais, porque eu falei para ele que, pô, nós vamos instalar, e o cara nunca viu nada, em cabeça de bacalhau, entendeu? Sabe que existe, mas nunca viu. Então, a hora que a gente chegar aqui e começar a instalar as placas, tá certo? E eu falar, ó, o Cristiano e a Milena vão querer ver, tá? O cara vai dar todo o apoio para nós, entendeu? Porque agora a gente está cacifado, ó, CIA, aqui, ó. Certo? Trump. Então, porque nós vamos ter que eventualmente instalar uma plaquinha de Arduino medindo corrente em algum lugar, em algum quadro. Nós vamos ter que fazer isso, entendeu? Não com essa placa aí. Mas esses caras vão ter que entrar. Então, quanto antes a gente conseguir entrar aqui, melhor. E se as meninas estiverem em paralelo, refazendo o que você fez, eu acho que para elas é um bruto aprendizado, porque cada uma vai instalar 14 sensores. Entendeu? 14 não, 15, né? Porque aqui vai ter presença líquida de pessoas. Maravilha? Mas nós vamos combinar isso numa conversa semana que vem. Eu, você e a Luísa, a Giovana, coisa. Como a gente já está bem azeitado aqui, a gente vai entrar um pouco mais nesse coisa aqui para ver o que já tem pronto, quais são os documentos, cadê o banco? Então, ó, o banco é esse aqui, estou mandando para vocês, entendeu? Para elas já começarem a estudar. Onde é que está o negócio do estudo térmico? É esse aqui, ó. E assim por diante. Certo, minha jovem? Então é isso. Né? Tá bom. Beleza, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vamos então encerrar aqui. Agradeço aí. A energia do computador está indo embora também. Então, deixa eu fechar aqui. Agradeço então aí, Rafaela. Agradeço também ao Herbert, né, que está participando. E, enfim, assim que estiver pronto, eu disponibilizo esse link para esse vídeo, tá, pessoal? Agradeço. E depois, saindo notícias aí, viu, Herbert, da Bolsa, eu aviso você também para iniciar as atividades, tá bom? É isso, então. Obrigado, viu, Rafael? Pessoal. Obrigado. Ó. Quem veio? Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, ela é uma só. Olha lá. Então, quem puder vir da próxima vez, vem, porque tem mais aqui, tá? É só amostra aqui. Acaba logo essa conversa. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigado, Rafael. Tchau, obrigado. Obrigado, Herbert. Falou. Deixa eu fechar aqui, vou parar a gravação.